Glória a Deus. O salmo maravilhoso nos convida a louvar o nosso Senhor e darmos graças ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Bendizer a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendizer a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as iniquidades, Ele que sara todas as nossas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. É quem enche a tua boca de bens e de sorte. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. É esse a quem nós viemos louvar. É esse a quem nós viemos agradecer por mais uma semana de bênção, mais uma semana de vitória. E eu creio que cada um de nós temos muito a agradecer ao Senhor. E nesse momento, Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer ouvir o seu favor, Ele quer ouvir o seu agradecimento neste momento. Oh Pai, eu te agradeço nesse momento, Pai. Te agradeço, ó Pai, pelo teu cuidado. Te agradeço, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, meu Deus, meu Pai, em nossas vidas, Pai. Te agradeço, ó Pai, por tudo, Senhor, pelas providências, Senhor, meu Deus, meu Pai, pelo agir, pelo cuidar, Senhor, meu Deus, meu Pai, pelo caminho de caminho, Senhor, meu Deus, meu Pai. E te agradeço, ó Pai, por estar na tua casa, Pai. Poder, Senhor, meu Deus, te bendizer. Poder, Senhor, meu Deus, erguer as nossas mãos, te louvar, te exaltar, Senhor, meu Deus, te glorificar, ó Pai. Poder, Senhor, meu Deus, simplesmente, Senhor, e dizer que só o Senhor é Deus, ó Pai. Só a ti, ó Deus, ó Pai. Não há outro Deus, ó Pai, nem além de ti, Pai. Um Deus fiel, um Deus tremendo, um Deus maravilhoso. Aquele que se faz presente, aquele que é e que há de vir, aquele que não há tempo, que não há limite, ó Pai. Que não há, Senhor, meu Deus, meu Pai, nada impossível. Esse é o nosso Deus, a qual nós estamos aqui nessa noite, para glorificar, para bendizer o seu santo nome. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus. Exaltado é teu nome, Jesus. És digno de tudo, Jesus. Como foi mencionado pela pastora, nós temos gratidão em nossos corações. É verdade, ó Pai. Nós queremos levantar as nossas vozes e louvar a ti, Jesus. Pois só tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Receba, Senhor Jesus, em teu trono de glória. Aleluia. Glória
Obrigado por nos trazer até esse lugar para adorar e glorificar o teu grande santo nome. Como é bom sentir a tua presença, Senhor. E cremos que o Senhor já se faz presente sobre esse lugar. Podemos sentir a tua presença sobre esse lugar. Nesse momento eu entrego todas as coisas em tuas mãos, Senhor. O calor da sua igreja, a adoração da sua igreja. Oh, aleluia!
Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Exaltado é teu nome, Jesus. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Amém. Segure teu dízimo e tua oferta nas suas mãos. Pai, nós somos eternamente gratos, Jesus, por todas essas coisas que o Senhor proporciona por nós, papai. Nós queremos consagrar a Ti todos os dízimos, todas as ofertas ocupadas aqui neste lugar, papai, pois tudo é do Teu querer, tudo é da Tua glória, Jesus. Abençoa, Senhor Jesus, a cada irmão que vai contribuir, papai. Abençoa também, Pai, a vida daquele que não pode estar aqui nesta noite, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor Jesus, abundantemente a vida, a casa, a família, Senhor. Abençoa o ministério, Jesus, que venham se crescer cada vez mais, que as pessoas venham se chegar, Pai, a Ti, Jesus, pois só Tu és digno de tudo, Pai. Eu não canso de dizer que só Tu és digno de tudo, Pai. Aleluia. Enquanto nós estivermos adorando e louvando, você pode trazer seu dízimo aqui à frente. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Boa noite, amada igreja. Paz seja no teu coração. Amém. Paz seja lá na tua casa. Estenda as mãos para a tua casa. Senhor, dá vitória na casa dos teus filhos, sobre toda a pátria terra, sobre toda a família, seja onde eles estiverem, sejam abençoados agora, em nome de Jesus. Você pode falar amém? Que bênção, mais um culto. Mais uma noite que você escolheu estar na presença do Senhor, prestando culto a Ele, entendendo que você está aqui representando a tua casa, a tua família. E a Bíblia nos ensina: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amém? Irmãos, olha, amanhã, às 8 horas da manhã, eu estarei na Rádio Tropical aqui em Jepaúba, com o programa Palavra Viva Quadrangular, das 8 às 9 da manhã, né? Todas as segundas-feiras nós estaremos lá. Viu, pastor Isabel? Quem não tiver rádio,
Pelo Facebook também. Pelo canal do Facebook. A nossa irmã Cristina já participou do programa passado, pediu música. Eu não tenho rádio em casa, eu escuto lá no meu trabalho. Aí, tá vendo? A Que é senhorinha- difícil rádio hoje, né? Porque a senhorinha lá que eu cuido, ela fica ouvindo, né? Eu vou lá e mudo a sintonia. Muito bom, tá vendo? Já é um evangelismo. Isso. E aí, então, pediu música, e assim, nós vamos estar atendendo pedidos de música e pedidos de oração, dando uma palavra, também falando sobre a igreja, a importância da igreja, e também sobre os nossos cultos, o funcionamento da igreja. Então, eu creio que vai ser uma bênção, né? Deus tem dado essa estratégia, e é o que eu creio, que nós devemos pregar o Evangelho de toda e qualquer forma possível, né? Que o Senhor direcionar, nós vamos estar apregoando o Evangelho. Amém, queridos? Olha, terça-feira nós temos um culto de oração. Você precisa de orar. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso na palavra. Eu preciso orar. E a oração, às vezes, ela soa aos nossos ouvidos como uma coisa assim religiosa e uma coisa assim de difícil, difícil a prática dela, mas não é, né? A Bíblia nos ensina que nós devemos orar sem cessar. Nós trabalhamos, estamos orando, né? As irmãs lavando louça, está orando, batendo uma casa, está orando, os irmãos no carro, no trabalho, onde está, nós estamos em espírito de oração, isso aí é fato, mas é importante nós reservarmos o tempo na casa do Senhor e separarmos esse tempo para, com qualidade, nos desconectar de tudo lá fora e buscarmos ao Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, e com certeza é muito gratificante. Irmãos, quinta-feira nós temos um culto que está sendo um culto marcante demais. É a quinta da restauração, onde através da palavra nós estamos aí sendo ministrados e o Senhor tem trabalhado no nosso coração de uma forma poderosa demais. Convide os seus amigos, traga a sua família, vai ser uma bênção em nome de Jesus. E no dia 31 de agosto, nós vamos ter um domingo, é o culto dos talentos. Vai ser dia 31 de agosto, culto de talentos. Onde você que tem, né, um talento, a Bíblia nos ensina que o Senhor, Ele deu talentos 5 para um, 3 para outro, 1 para outro, segundo a capacidade de cada um, mas ninguém ficou sem talento. E aí então a Bíblia nos ensina que o Senhor um dia, Ele vai nos chamar e vai perguntar: o que você fez com aquilo que eu te dei? Né? Então a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo derrama os seus dons a todos, distribui todos nós que estamos aqui e as pessoas que estão nos assistindo aí pelas redes sociais. Com certeza todo mundo tem no mínimo um talento e vários dons. Agora nós precisamos exercer, e eu estou aqui para te empolgar, para te incentivar a você exercer o talento que Deus tem te dado. Uns têm para cantar, outros para tocar, outros para pregar, outros para ensinar, outros para... Eu sempre digo assim que é importante a gente ver uma referência bíblica sobre uma mulher chamada Dorcas. Ela era usada poderosamente com a igreja, na igreja primitiva, com os apóstolos, e ela costurava os vestidos das irmãs, a ponto dela vir a falecer e as irmãs chorar, e o apóstolo orar e ressuscitar ela, né? Porque ela tinha um talento que ficou marcante na vida da igreja naqueles dias. Então, você tem talentos de cozinhar, de fazer um bolo, uma torta, de fazer um paninho de prato, um bordado, algo assim especial. E o que nós desejamos fazer? Para incentivar você e destravar mais e mais esses talentos para a glória de Deus. Porque a Bíblia diz assim, ó, quer comer, quer beber ou fazer qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Então nesse dia, você tem a oportunidade de estar exercendo o seu talento, né? As irmãs para ensaiar, para cantar o cântico, ter uma oportunidade de ler um salmo, versículo. E também nós vamos colocar aqui no altar, fazer uma mesa bonita e enfeitar, para que você traga o seu talento. Nós vamos apresentar aqui diante do Senhor, orar pelo seu talento, para que você possa destravar. Meu talento é costurar, dei um exemplo, né? É pintar um pano, é fazer alguma coisa. Traga, né? Que nós vamos
aí apresentar diante do Senhor vai ser uma bênção em nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. E esse ato profético de você vir aqui à frente, trazer o seu talento, demonstrar o seu talento, é que o Senhor vai adestrar as suas mãos. E aí você vai destravar que esses talentos vai se multiplicar em nome de Jesus Cristo. Uma vez a igreja fez assim. As irmãs multiplicavam o talento dela. Ela fazia aquilo que ela tinha o talento para fazer, e aí passava de casa em casa, e as irmãs iam ajudando, ia destravando, uma ia ajudando na costura, outro na venda, outro, né, ia ajudando umas às outras, né, e aí os talentos eram ali destravados. Isso é importante, porque às vezes você tem um talento, mas você ficou frustrado, porque às vezes você, né, não teve o êxito naquele momento. Naquele momento não teve aquele sucesso esperado, né? Quem já fez alguma coisa pensando que ia destravar, mas ficou meio ruim? Eu já fiz, só eu. Falou assim, agora vai, porque isso aqui é o melhor que você fazer. Mas às vezes naquele momento não deu. Mas o Senhor está preparando um momento para você. Quem crê, diga amém. Então nós vamos estar aí, vai ensaiando até o dia aí, vai conversando comigo, com a pastora, que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Vamos à palavra do Senhor. Você possa abrir a tua Bíblia em Judas. Judas só tem um capítulo. A carta de Judas no Novo Testamento é só um capítulo. E o versículo 3. Judas, versículo de número 3. Glória a Deus. A Giovana falou que o talento dela agora é gerar filhos, vai gerar uns 12 filhos. Amém. O talento, multiplicaria. Em nome de Jesus. Quem achou Judas? Versículo de número 3. Diz assim, ó. Amados, procurando eu escrevermos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade, repita comigo, por necessidade, mais alto, por necessidade, deixa comigo aí, escrever-vos e exortai-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estava escrito para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Amém? Amém. Olha que texto, irmão. Olha que texto. Esta carta foi escrita por Judas. Este Judas era filho de Maria. Esse Judas era irmão de Tiago. Pasmem aqueles que não sabem, e você que já sabe, este Judas é irmão de Jesus Cristo, por parte de mãe, né? Obviamente, porque Jesus foi gerado no ventre de Maria enquanto ela era virgem. Após o nascimento do Senhor Jesus Cristo, de uma forma maravilhosa, Maria e José tiveram mais 2 filhos e algumas filhas. Isso está relatado na Bíblia, que você tem aí na tua casa, você tem aqui comigo. Nós vamos explorar esse assunto. Mas este Judas é irmão de Tiago, que também não é o Tiago que escreveu a carta de Tiago, mas irmão de Jesus. Veja bem, Judas teve uma preocupação, e esse Judas também não é o Iscariotes.
o que traiu Jesus. Porque Judas era um nome comum. E também Jesus era um nome comum naqueles dias. Né? Não era só o nosso Senhor e Salvador Jesus que estava com aquele nome naqueles dias. Era um nome comum. Tinha outros chamados Jesus, como outros chamados Judas. E este Judas, então, escreveu inspirado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, para advertir a igreja. Advertir a quê? A uma fé que outra hora, você recebeu, através dos pastores, através, quem sabe, a sua mãe, o seu pai, alguém que ensinou você os rudimentos da fé. Quando você aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador e pregaram o Evangelho para você, e você então exerceu essa fé. Então Judas tem essa preocupação, o Espírito Santo tem essa preocupação, o nosso Senhor Jesus, o Pai eterno, o Criador do céu e da terra, tem essa preocupação nesta noite, trazer para nós essa reflexão, essa palavra, para dizer assim, uma fé que uma vez foi dada através dos santos, nós devemos batalhar para permanecer nessa fé. Então ele já sabe, Deus já sabe, o Espírito Santo sabe, os apóstolos sabiam, eu sei, e provavelmente alguns de nós já sabem, que para permanecer na fé em Cristo Jesus, tem que batalhar. E a batalha é diária. E o apóstolo Paulo, ele dá então ali uma revelação para que a gente possa batalhar melhor, dizendo a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, ou seja, contra seres humanos, não é contra governos humanos, não é contra denominações humanas, não é contra organizações humanas, não. Ele diz, a nossa luta é no mundo espiritual, contra principados, contra hostes, contra potestades das trevas. E esses termos são termos de guerra. Potestade significa autoridades, principados significa aqueles primeiros, porque há uma hierarquia, tanto no mundo natural que nós vivemos, você sabe que tem uma hierarquia, temos generais, capitães, soldados. Assim também no mundo espiritual há uma hierarquia, aonde tem potestades, tem hostes, tem principados, aonde trabalham no mundo espiritual, e cada um na sua função, na sua hora, no seu tempo. Para quê? Para prejudicar a igreja, para deturbar a palavra do Senhor, para roubar a glória de Deus, para desviar a humanidade do caminho da verdade, da justiça e do juízo. Por isso, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Senhor Jesus Cristo para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, não se desvie, não seja enganado, mas tenha vida e a vida eterna. E esta é a fé daqueles que creem em Jesus Cristo, que são salvos pela graça do nosso Senhor. Quem está aí, diga amém. Este é o Evangelho. Então a palavra do Senhor, o Espírito Santo, ele está então nos trazendo novamente à tona a importância de batalharmos. Você batalha para ganhar o pão de cada dia, você batalha para cuidar dos seus filhos, você batalha para ter um curso, para ter uma faculdade, para ter uma empresa, para ter ali um êxito, um sucesso, nas coisas do cotidiano. Mas a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos batalhar pela fé que uma hora foi dada através dos santos. E o que é fé? Fé não é sentimento,
Sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Ou seja, fé é conhecimento. A fé não é um sentimento. Eu senti um desejo de acreditar. Não. A fé, mediante a pregação da palavra, anunciando as boas novas, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse conhecimento desce para o teu coração, o Espírito Santo te convence disso, então você exerce a fé, que é o firme fundamento das coisas que você acredita, tem convicção, mas você não vê, mas você crê. E isso vem por intermédio do conhecimento. Por isso a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu tenho que conhecer. Por isso a Bíblia me ensina em Oséias capítulo 6, versículo 3. Põe para mim, João. Oséias capítulo 6, versículo 3. O livro do profeta Oséias é um livro muito triste. Se você não leu, leia para você ver. Porque ali você vai ver um homem de Deus exercendo a fé, mesmo mediante a uma situação muito difícil na vida dele. Mas no capítulo 6, no versículo 3, ele é tomado pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que está me usando agora neste momento para pregar a palavra para você. É o mesmo Espírito que estava sobre a vida de Oséias e que ele escreveu isso para que nós possamos ficar atentos. Ele diz: olha, conheçamos, presente, contínuo. Conheçamos eu conheço e continuo conhecendo. Ele repete: conheçamos e prosseguamos em conhecer ao Senhor. Nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Continuidade. Como? Ele dá um exemplo. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva. Como chuva serôdia que rega a terra. O profeta Isaías então carimba essa palavra dizendo: o próprio Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que falou isso, falou através do profeta Isaías dizendo: a minha palavra é como a chuva, como a neve que desce do céu, rega a terra e produz os frutos para a qual ela foi enviada. E a minha palavra, diz o Senhor, não volta para mim vazia, sem antes trazer consigo os frutos dos quais eu enviei. Por isso, João, o Batista, estava à beira do Rio Jordão, batizando, e ele dizia: eu batizo com água, para perdão dos pecados, mas já está entre nós, e está aqui também, aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele diz, olha só, ele diz assim: então, produzi, vocês que estão aqui, arrependei-vos e produzi frutos de arrependimento. A palavra do Senhor, quando vem, ela produz o conhecimento em nós, e nós começamos a examinar cada um a si mesmo e produzimos um fruto de arrependimento. Nos arrependemos de tudo aquilo que porventura tem entristecido ao Espírito Santo, tem entristecido a nossa família, tem entristecido a sociedade, tem entristecido as pessoas à minha volta. Então, com o coração quebrantado, contrito, que o Senhor não fica separado, mas ele se alegra com o coração quebrantado e contrito, recebe a oração, perdoa os pecados, e aí sim nós nos tornamos mais do que vencedores. Quem está aí, diga amém. Pela pregação da palavra. Por isso nós devemos conhecer. E como eu conheço mais e mais no meu cotidiano o Senhor, meu Deus, pela leitura
das Escrituras Sagradas. Eu conheço ao Senhor pela leitura da Bíblia. Eu tenho que ler Bíblia. Eu tenho que ouvir a Bíblia. Eu sempre tenho dito isso porque eu tive uma experiência maravilhosa. Há mais de 10 anos atrás, lá em São Paulo, uma rua chamada Conde Sarzedas, a Rua dos Crentes. Naquele tempo era o auge daquele lugar, próximo da Praça da Sé, no centro de São Paulo. Uma rua, um morro assim, onde se abriu várias lojas com utilidades assim evangélicas, vender Bíblia. Naquela época era DVD, CD, né, Bíblias. Então ali naquele lugar ali, e vendia muito barato. Vamos dar um exemplo, teve uma época que o DVD evangélico chegava a R$40. Um DVD do Diante do Trono, quando saía, ou do Renascer Blaze, né, que era aquelas bandas daquele tempo, era R$40, quase. Era R$50. Mas você ia lá, era R$10, era R$15. E não era pirata, não. Era de procedência boa. Quem está entendendo antigamente? Bíblias de diversas traduções, Bíblias de estudo, livros maravilhosos. Silas Malafaia teve loja lá, Marco Feliciano teve loja lá, né? José Aquila teve loja lá. Então, os príncipes do Evangelho daquela época, né, tinham lojas. E veja bem, quando eu fui lá, eu fiquei tão impactado que tinha DVD a R$5, né? E eu comprei um que era um CD. Eu lembro até hoje, eu paguei R$4,99. E era um CD da Bíblia toda em áudio. Uma voz feia, viu? Vou falar a verdade também. Não vou falar a verdade, viu? Não posso mentir. A voz não era boa não, viu? A voz era minha filhinha. Mas era a Bíblia toda falada para mim. A linguagem da tradução que eu gosto. Da revista e corrigida. Então eu colocava aquele CDzinho no carro naquela época, tirando o CDzinho na toca CD. E eu fazia minhas coisas, minhas viagens, tudo ouvindo. Ai, que maravilha. E eu fiquei tão impactado com aquilo maravilhado. Por quê? Porque a graça do Senhor se revela. Até aqueles que não tinham leitura das Escrituras, não tinha como ler porque era analfabeto de leitura, ouvia a palavra. Você paga agora, Deus? Hoje você não paga R$4,99. Hoje você paga a sua internet na tua casa, coloca no YouTube, está lá o Cid Moreira, lendo um salmo maravilhoso, outras vozes maravilhosas. Mas o que eu preciso é batalhar para a minha fé continuar firme e constante no Senhor Jesus. E eu tenho que ler a Bíblia todo dia. Conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Eu tenho que ler a minha Bíblia. Eu tenho que orar. A oração, como eu dizia antes, não é um protocolo evangélico, não é um protocolo ecumênico, não é um dogma pragmático de religiões, doutrinas pagãs. Não. Oração é o meu relacionamento com Deus. É eu falar com o Senhor da maneira que eu sou, na maior sinceridade. Se não der para falar, eu vou gemer. Se não der para gemer, eu vou chorar. Se não der para chorar, eu vou ficar em silêncio. Se der para falar, eu vou falar. Mas todo dia eu vou gastar um tempo com Ele. E por isso, muitas das vezes, você e eu temos a prática, e é bom demais. Nós estamos trabalhando, estamos orando. Estamos lavando uma louça no Senhor, mas olha, o Senhor está vendo, olha a situação. Isso é maravilhoso. Nós oramos constantemente. Mas precisamos também ter o hábito de separar tempo. Como aquele filme maravilhoso que a gente assistiu, O Quarto de Guerra. Quem assistiu? Quarto de Guerra. Poderoso demais aquele filme. Um quartinho onde coloca lá, põe umas folhas pregadas na parede, o seu salmo de oração, orar pela família, pelo filho, sonho, desejo, luta, e põe lá, e ora, e aquele quartinho, aquele momento ali de ficar naquele lugar, né? Ali, entendendo que você tem um compromisso. E isso aí é tão bíblico, porque Deus tinha uma hora exata para descer da terra, quando Ele criou o jardim do Éden. Quando
Quando o Senhor criou o jardim do Éden, a Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 3, que ele descia toda a virada do dia. E os judeus que a virada do dia teria às 18 horas, às 6 horas da tarde, então Deus descia toda a virada do dia, que era às 18 horas. Às 6 horas da tarde, Deus descia e se manifestava no jardim do Éden, ali estava Adão e Eva, e eles passavam tempo conversando. E esse tempo era de qualidade, esse tempo aí era um tempo maravilhoso, que o Senhor, ele falava, e aí, o que vocês fizeram hoje? Já deu nome para aquele bichinho ali? Eu já dei, Senhor, que nome que você deu? Eu dei o nome de girafa, o que o senhor acha? Eu achei maravilhoso. Girafa não tem cara de girafa, não? Tem. Então, aí você fez mais o que? Eu nadei no rio, aquele rio ali maravilhoso, muito obrigado que o senhor fez aquele rio lá. Estava geladinho, gostoso, e há quem diga que Adão era um Aquaman, né? Respirava por debaixo das árvores, e até a Bíblia não vai dizer que não tinha essa sensibilidade ou essa característica de poder, porque para ele dar nome para carpa, para tilápia, para golfinho, para tudo, ele tinha que mergulhar e ficar um tempo bom lá embaixo. Sim ou não? Sim. Quem está aí, irmão? Tem alguém crente que acredita nisso? Para ele descer lá e falar, o que é isso aí? Isso aí é uma tilápia. Eu vou chamar de tilápia. Os rios e os mares, anda lá. E aí vou chamar de tubarão, vou chamar disso, vou chamar daquilo. Então aquele tempo gostoso que Deus descia. E Deus também era um apreço para Deus, um tempo também, porque a alegria do pai é conversar com o filho. A alegria de um pai, de uma mãe é conversar com o filho. Sim ou não? E aí, veja bem, um dia Adão e Eva pecou, errou, mas mesmo assim, naquele mesmo horário, costumadamente o Senhor desceu lá, independente dos erros de Adão e Eva, independente de qualquer coisa, e perguntou: Adão, aonde estás, Adão? E Adão estava escondido, você sabe disso. Porque ficou com vergonha. E hoje não é diferente. Hoje o Senhor está se manifestando em todos os lugares, principalmente nas igrejas, e as pessoas estão com vergonha de vir orar, estão com dificuldade de vir orar. Acontece várias situações, e quando Deus desce como um culto desta noite e fala: aonde está essa pessoa que não está do teu lado? Aonde que estão os nossos familiares? Aonde estão? Tiveram vergonha, tiveram que fazer isso, tiveram que fazer aquilo, tiveram que fazer aquilo outro, e assim está acontecendo. Por isso que a Bíblia nos ensina que nós devemos batalhar pela nossa fé que um dia recebemos. O Senhor Jesus fala em Apocalipse: ei, volte ao primeiro amor. Você lembra quando você aceitou a Cristo? Não tinha sol, não tinha chuva, não tinha desemprego, não tinha briga conjugal, não tinha briga familiar, não tinha falta de dinheiro, não tinha nada. Você ia para o culto, adorava, você não sabia se o irmão estava, se o outro irmão não estava, você estava ouvindo uma fofoca, não olhava para nada, porque você estava tão agraciado e maravilhado com a graça e o favor de Deus, e o amor que entrou no teu coração e te constrangeu, e você falou: eu não sou digno, mas Ele é maravilhoso, eu amo a Jesus, Ele me salvou. E essa fé, que uma hora foi concedida a você, por intermédio dos santos, dos apóstolos, dos pastores, nós temos que batalhar constantemente para permanecer nela. Não olhar para a direita nem para a esquerda, mas olhar para o Senhor, consumador e autor da nossa fé. Continuar firme com Jesus. Ler a sua Bíblia, gastar tempo em oração e tirar as suas dúvidas. Uma coisa que tem contaminado muitos cristãos são dúvidas, porque temos muitas informações. Há quem diga que um jovem hoje, um adolescente de 14 anos, tem mais informação do que um imperador do século XIV. Muito mais informação e conhecimento. Então fica bugado. Você todo dia acometido de várias informações, e de réus, e de vídeo,
e de isso, daquilo outro, e de pessoas que falam, e às vezes a nossa fé fica abalada, porque mexe em algum assunto que nós ficamos em dúvida, e não tiramos a dúvida. Então nós precisamos tirar, e a Bíblia nos ensina para tirar as dúvidas com os nossos pastores. Tire a sua dúvida com o seu pastor. Pastor, eu tenho dúvida disso, eu ouvi a palavra isso, eu ouvi na minha casa aquilo, eu ouvi lá na internet daquele jeito, eu ouvi desse daqui assim. Então eu quero saber o que é. O pastor não é detentor de todo conhecimento, não. Mas ele vai ser empolgado e inspirado para buscar junto com você a solução e tirar essas dúvidas, porque a Bíblia não deixa ninguém com dúvida, porque a própria Bíblia explica a Bíblia não contém erro, a Bíblia não erra, a Bíblia não é para eruditos, a Bíblia não é para intelectuais, a Bíblia é para aqueles que creem, para aqueles que buscam, para aqueles que se entregam a Deus. Então ela é entendível. Tanto o leigo como o doutor, ele vai receber a informação da graça e vai conhecer a verdade, mas você precisa batalhar para isso. Agora veja bem o que a palavra do Senhor nos ensina. 2 Timóteo capítulo 2. Escute bem. 2 Timóteo capítulo 2. A palavra é a luz, é a lâmpada para nos guiar nessa fé. 2 Timóteo capítulo de número 2, versículo 1. O apóstolo Paulo está ensinando a Timóteo. E aí, o Espírito Santo ensinando a nós, através dessa palavra. Ele diz assim: ó, tu, porém, igreja, filho meu filho, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia, passa para frente, confia em homens fiéis, que sejam idôneos, para que também ensinarem aos outros. É um ensinando o outro, é passando o evangelho um para o outro. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. 3. Agora olha só, sofre pois comigo. Só esse evangelho está sendo difícil hoje para nós. Por quê? Porque eu não gosto de sofrer. Eu não gosto. Quem gosta? Eu acho que você também não gosta. Ninguém gosta. Só que a Bíblia não engana ninguém. Quer batalhar pela sua fé? Quer ficar firme com Cristo Jesus? Sofre pois comigo as aflições como um bom soldado. Vai ter dificuldade. Por quê? Estamos no mundo. Vai ter acidente, vai ter um desemprego, vai ter um problema conjugal, vai ter as dificuldades do dia a dia, do cotidiano. Mas o que eu tenho que fazer? Permanecer na fé, como um bom soldado de Jesus Cristo. Um soldado, ele tem, por ele ser chamado de soldado, é porque ele tem que ter um treinamento. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Então, para determinadas batalhas, temos determinados soldados. Se a batalha é no ar, nós temos o quê? A aeronáutica. E para a aeronáutica tem que ter um piloto de avião. Aquele soldado lá de baixo, o pelotão lá embaixo da infantaria, que ele domina um fuzil, ou domina uma outra tipo de arma, que eu não entendo nada de arma, ou ele dirige um tanque de guerra, ele não pode ser pegado de uma hora para outra, colocado num avião de guerra e falar: agora você vai nos ajudar um pouco lá em cima. Ele vai conseguir? Não, porque ele está sem treinamento. Batalhar, combater o bom combate da fé, eu preciso ser treinado. Por isso que hoje em dia é muito difícil nós, pastores, nos cultos de 1 hora, no domingo de 1 hora e pouquinho, a gente treinar a igreja. Por quê? Porque nós estamos com um tempo muito pequeno, e a intenção é adorar o Senhor, agradecer, passar uma mensagem que venha te
fortalecer e te dar um pouco de base para você suportar a semana. E aqueles que são mais sábios agarram isso para se fortalecer durante a semana. Mas você fica de segunda até talvez um outro domingo esperando mais uma palavra. Mas o que eu disse, nós precisamos ser treinados. Durante os cultos, a palavra vem para te despertar. Mas quando você chega na sua casa e no outro dia pós-culto, amanhã é segunda-feira, ou na sexta-feira pós-culto de quinta, ou quarta-feira pós-culto de terça, é um dia que nós devemos pegar aquilo que foi orientado pelos nossos pastores ou os pregadores e minuciosamente nos debruçarmos e orarmos e pedimos ao Senhor para que entendamos melhor, para que nós possamos nos alimentar e sermos treinados. Por quê? Porque você tanto treinado ou não, a batalha está ali. Você exercendo o seu papel ou não, a batalha está ali. Porque o inimigo da nossa alma, ele não está preocupado se você estudou ou não, e ele quer até que você nem leia, que você nem ore, que você nem faz nada, porque ele vai tacar bomba do mesmo jeito. Ele vai atrapalhar do mesmo jeito. Então, uma vez, e quando Deus queria libertar o seu povo do cativeiro, Ele chamou um homem chamado Moisés. E Moisés é tido como legislador. Ele trouxe a lei, as instruções, os preceitos, os treinamentos todos, para aquele povo que era escravo, agora são um povo vitorioso. Mas quando ele foi lá, e Deus falou: agora você vai até Faraó e fala: liberte o meu povo. Olha o primeiro passo: liberte o meu povo para prestar um culto a mim. 3 dias no deserto. A primeira fala de Deus para Moisés, que era para falar com o Faraó, não era assim: ó, liberte o meu povo, que agora eu vou tirar ele do cativeiro. Não foi essa. A primeira palavra foi assim: ó, fale com o Faraó para permitir que o meu povo preste um culto a mim no deserto durante 3 dias. O que Faraó, que é a tipificação, a figura do diabo, está escrito em Apocalipse, que a antiga serpente, Satanás, o diabo e Faraó são todos ali a representação do diabo, o opositor, aquele que vem para matar, roubar e destruir a nossa fé. Então o Faraó falou assim: vocês querem o quê? Nós queremos prestar um culto ao Senhor durante 3 dias, 3 dias, irmão, sendo instruído, 3 dias de treinamento, 3 dias de palavra, 3 dias de oração, 3 dias que o Senhor ia se manifestar no meio do seu povo e ia fazer maravilhas. O Faraó falou: esse povo está muito ocioso, está com tempo, está pensando demais, está com tempo, então vamos aumentar a jornada de trabalho. Antes os hebreus, que não eram judeus naquele da Bíblia, não existiam judeus, eram só os hebreus. Os hebreus estavam lá no Egito, o povo de Deus, e eles pegavam barro, misturavam com palha, com capim seco, amassavam com os seus pés, colocavam em formas, levavam até um forno, queimavam aquilo lá e faziam tijolos para o Egito, para a edificação das casas de tudo do Egito. Então o trabalho dos hebreus era pegar o barro, ficar pisando com água e com capim, e misturava aquela barata na argamassa, colocava numa forma, levava até fornos, e assava, cozinhava, queimava aqueles tijolos. O Faraó falou: agora vocês vão agora ir lá onde tem o capim, vocês vão cortar o capim, vocês vão trazer o capim, que não era próximo, e agora vocês vão amassar com barro, colocar nas formas, e colocar no forno, e a quantidade, a produção não pode diminuir um tijolo, senão tem morte. E aí então dobrou o cansaço daquela turma, ao ponto dos hebreus se reunir, chamar Moisés e falou: nós não queremos esse Deus, ele já está nos matar, já estava difícil para nós, agora é chicote nas costas, agora tem que trabalhar 24 horas por dia, agora não conseguimos nem descansar, agora não conseguimos nem ter paz, porque este é o princípio do diabo.
Ele trazer tantos afazeres para nós, como igreja, como cristão, tantas distrações, tanto cansaço físico, que você não tem coragem, nem capacidade intelectual, física, emocional, de gastar uma hora lendo a Bíblia. Quem está aí, diga amém. Não tem condição de gastar uma hora num tempo de oração. Por quê? Está cansado. Porque não é isso que acontece agora. O inimigo vem trabalhando de séculos em séculos, porque ele não tem pressa. Então hoje as empresas é tudo aí, ó, 3, 4 horários de serviço, é de dia, de noite, de tarde, e ali, e tantas coisas, e tantas coisas, e tantas coisas, e tantas coisas, que nós não somos de ferro. Nós ficamos cansados. Você fica cansado, você fica fadigado, você fica. A concentração já não é a mesma. E aí, o que a palavra do Senhor está nos trazendo hoje para nós? Conhecereis a verdade nos libertará. O inimigo não pode de maneira nenhuma enganar os escolhidos. Nós temos que batalhar pela fé que uma hora nos foi concedida. E qual é a fé? A fé de buscar a Deus e continuar buscando. Busque a Deus de toda e qualquer forma que você puder. Adore Ele na beleza da tua santidade. Ame a Deus com toda a sua força, com todo o seu intelecto, com tudo que você tem condição. Adore Ele. Gaste tempo com as coisas dele e com Ele. Quanto mais tempo eu gasto com Deus, menos tempo eu passo resolvendo o problema. Jesus passava a noite inteira falando com o Pai. Quando ele descia, vinha um leproso, ele está limpo. Vinha uma pessoa que morreu, ressuscita. Vinha outro com doença, está limpo. Por que Jesus resolvia o problema tão fácil? Porque quando ele acabava de curar alguém, ele voltava para a presença do Pai e ficava ali. A vontade dele era fazer a vontade do Pai. Os discípulos viram ele conversando com uma mulher, e os discípulos foram comprar pão, e Jesus sentou no poço de Jacó, em Samaria, e a mulher veio, Jesus está lá, e tal, e dando uma palavra para ela. Os discípulos chegam com pão, e diz: mestre, o senhor já comeu? Será que porventura o senhor já bota uma comida por aqui? Essa mulher trouxe comida e falou: não, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Aquele eu vou comer sim, eu vou beber sim, mas primeiro eu vou fazer a vontade do meu Pai. Olha que Deus. Pastor, mas eu não sou Jesus. Mas você é de carne e osso como ele era. Eu também. Todos nós. Agora, é lógico que nós não vamos sair dos nossos empregos, não temos condição de viver uma vida, né? Não, nós temos que trabalhar, mas nós temos que pedir sabedoria que vem do alto, para administrar os nossos dias com muita graça, com muito favor, batalhando para que a nossa fé cresça, como a luz da aurora, que vai brilhando até ser luz no dia. Quem está aí, diga amém? Olha o que é bom para aquele texto lá, João, para nós orarmos aqui, ó. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 2. Bons soldados tem que ser treinado. É obviamente que a gente não vai conseguir vencer algumas coisas da nossa vida sem treinamento. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado. 4. Ninguém que milita, que luta, se embaraça com os negócios dessa vida. Ninguém que está lutando para batalhar a sua fé vai se enrolar com as coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Nós estamos aqui sofrendo, batalhando, buscando para agradar aquele que o alistou para a guerra. Quem nos alistou para a guerra foi Jesus Cristo. Jesus Cristo te chamou e você está aqui, sabe por quê? Porque através de você vai ser salvo a tua casa. Através de você, os seus netos vão ser salvos. A sua descendência vai ser salva. Através de você, essa cidade está tendo misericórdia. Através de você, aonde a planta dos seus pés chegar, você é a luz do mundo, o sal da terra. Você é uma pessoa, um guerreiro. Jesus quer contar com você na escola, no trabalho, na rua, onde quer que você esteja, para manifestar a sua glória. E você batalhar como um bom soldado, como uma boa soldada, a carreira da fé. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Olha o versículo 5. E se alguém também milita,
não é coroado senão militar legitimamente. O que significa lutar legitimamente? É aquilo que eu falei para você: se você não for treinado, o inimigo não tem misericórdia. E o mundo espiritual trabalha com princípios. Se não for através de princípios espirituais, nós podemos achar que a gente está fazendo a coisa boa, mas a gente dando legalidade para o inimigo trabalhar na nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. O soldado tem que lutar, mas ele tem que lutar com armamento, ele tem que lutar com as coisas certas. Por quê? Porque nem tudo que eu penso que é bom me faz bem. Então, não adianta pensar que só porque a gente é cristão, que a gente está fazendo as coisas certas. Por quê? Se alguém também milita, ele não vai ser coroado, não vai vencer, se não lutar da maneira certa, da forma correta. Então tem áreas da nossa vida que nós estamos apanhando, sabe por quê? Porque nós não estamos fazendo da maneira correta. E como que eu vou fazer? Eu tenho que buscar treinamento. Como que eu tenho que buscar treinamento? Aconselhamento. Pastor, eu estou passando por isso, o que a palavra de Deus diz sobre isso? Espírito Santo, o que eu devo fazer? Aí a palavra vem, eu tenho que ser humilde para receber aquela palavra e falar: agora eu tenho que mudar a minha rota, mudar o meu cotidiano, a minha rotina. Por quê? Porque o nosso corpo ele é acostumado com a rotina. Para tirar nós da nossa rotina é chato, é triste. Você que faz academia, você sabe, o seu corpo não quer. Para você mudar a rotina, eu já estou ensaiando faz 3 anos aqui para fazer uma caminhada de 1 hora nessa rua, eu não vou. Porque o meu corpo não quer. Ele me trai todo dia e eu estou vacilando. Até a hora que eu vou fazer o exame, falar: você está com gordura no fígado, está com a pressão alta, agora vou receitar para você 1 hora de caminhada, aí eu vou ser obrigado aí, porque eu estou no vermelho. Quem está entendendo? Mas eu não preciso chegar no vermelho, pai. Eu tenho que amanhã cedo acordar e sem querer, irmão, sem querer. Eu tenho que orar sem querer, eu tenho que ler a minha Bíblia sem querer, eu tenho que falar com Deus sem querer, eu tenho que ser uma pessoa boa sem querer, eu tenho que perdoar 70 vezes 7 sem querer, eu tenho que pregar o Evangelho sem querer, eu tenho que falar que Jesus é bom sem querer, eu tenho que falar que a minha família é uma bênção sem querer, eu tenho que falar tudo, tenho que fazer tudo como um bom soldado. Um bom soldado, ele tem que lutar legitimamente, com as armas corretas, porque Deus não vai assinar embaixo aquilo que Ele já falou que Ele não quer. Próximo. 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. Já viu o lavrador trabalhando? Quando ele planta abóbora, ele vai comer o quê? Abóbora. Se você plantar abóbora querendo comer uva, você vai comer uva? Não. Vai ou não? Aí você fala: não, eu vou trocar minha abóbora por uva, porque acho que nasceu errado. Vai. Eu estou colhendo umas abóboras aí e não queria comer uva. Né? Porque foi plantações que demoram agora. Tem plantações que a gente fez, você e eu e todo ser humano na terra, que nós estamos colhendo. E até acabar essa colheita aí, você tem que começar a plantar, semear coisas novas. E como um bom soldado, ir comendo abóbora até chegar a uva. Quem está entendendo? Vai ter que comer abóbora até chegar a uva. Por quê? Porque o primeiro que vai comer dos frutos é o que plantou. Então, semeia contenda, vai colher tribulação. Semeia pecado, vai colher morte. Porque o salário do pecado é morte. Semeou a fé, vai colher milagre. Vai que bênção. Está aí, irmão? Semeou comunhão com Deus, vai colher poder. Porque ninguém que se apresenta de Deus e gasta tempo com Ele, sai da mesma maneira. Vai sair como Moisés desceu o monte, com a sua cara resplandecendo a glória de Deus. Quando nós saímos da oração, nós saímos com cara de leão. Nós saímos cheios da glória, cheios da ousadia, cheios de vontade de acertar. Quem está aí, diga amém. É assim, então primeiro a gozar do fruto sou eu. Então agora, todos os dias, quando eu acordo de manhã, tenha na sua mente, eu tenho na minha, que todos os dias, mesmo você vendo ou não, tem um saco de semente boa do seu lado e um saco de semente ruim do teu lado. Desde a hora que você levanta, você está semeando 24 horas, querendo ou não, é uma
semente boa aqui, uma semente ruim ali, uma semente boa aqui. A minha oração é para que eu possa semear muito mais coisa boa do que ruim. Porque vai chegar a colheita. E eu preciso me alimentar daquilo. E não vai ser o Zezinho, não vai ser o Luizinho, vai ser eu que vou colher primeiro. Então eu estou orando para que eu possa ter sabedoria para militar, combater o bom combate da fé, que uma ordem foi entregue pelas estruturas que hoje nós temos no mundo, pelo Espírito Santo de Deus, pelos pastores, e eu tenho que agora permanecer firme como um bom soldado, militando as lutas do cotidiano e buscando entendimento, para que eu possa vencer essa situação. O que eu preciso fazer, pastor? O que eu preciso fazer, Espírito Santo? Você tem que renunciar a isso. Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga Jesus, e você vai receber uma coroa lá na eternidade. Quem vai entender? Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. A minha oração é que você vai colher frutos bons, porque você está recebendo sementes boas. O seu coração é uma terra boa. Você está aqui hoje, você está de parabéns. Por quê? Porque você está recebendo o Evangelho genuíno e verdadeiro. Não é porque eu estou pregando, é porque Deus te ama e está te instruindo para você ser uma boa soldada, um bom soldado que milita, que batalha a carreira da fé com ousadia, porque você sabe que um dia Jesus vai voltar, um dia nós estaremos com Ele, e Ele vai falar: ei, já bateu o bom combate, entra no gozo do teu Senhor, vem para a mesa do Rei, porque você foi fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. As glórias deste mundo é pouca na presença de Deus. Os reis vão chegar lá, os poderosos da terra vão chegar lá, e Ele vai falar: ei, você foi fiel no pouco, eu te coloco no muito, e o muito é a eternidade com Cristo, aonde nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Então feche os teus olhos para a terra e abra os teus olhos para o céu. Clame a Ele agora de uma maneira que talvez você nunca clamou. Fala: Senhor, agora é a minha hora, agora é a minha vez. Eu entendi o porquê de muita coisa na minha vida, e eu vou agora, Senhor, pegar estas armas da fé e vou praticar todos os dias. Me ajuda, Senhor, me capacita, ó Rei da Glória, me unge, Espírito de Deus, para que eu possa produzir frutos para a eternidade, para que eu possa estar simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente, para que eu possa andar, como diz as Escrituras, andando chorando, mas semeando, porque certamente eu voltarei com os meus frutos alegres, certamente colherei daquilo que a palavra do Senhor me orienta, para que eu possa crer no Senhor Jesus, crer no Senhor Jesus Cristo, e a tua família está sendo salva. Creia no Senhor Jesus Cristo, e a enfermidade vai partir em retirada. Creia no Senhor Jesus Cristo, e as preocupações do cotidiano vão ser muito pequenas, porque você vai olhar para o Deus grande, você vai olhar para o seu Senhor, que é maravilhoso, é o Criador do céu e da terra, é aquele que tudo pode, que está com as suas mãos estendidas ao nosso favor, que está com os seus ouvidos inclinados para ouvir o nosso clamor. Será que Ele está te ouvindo neste momento? Será que neste santo lugar, aonde Ele preparou para que nós pudéssemos ser treinados, para que pudéssemos batalhar a carreira da fé, nós estamos aqui recebendo com o coração contrito, quebrantado, com alegria. Alegre-se no Senhor, fale com Ele da tua maneira, do seu jeito, não somente agora, em qualquer hora, mas separe tempo para ficar perto dele, porque quanto mais tempo gastamos com Ele, menos tempo nós vamos se aborrecer com este mundo cruel. Quanto mais tempo eu estou com o dono da vida, menos tempo eu vou me desgastar com a morte. Quanto mais tempo eu estou com o meu provedor, menos tempo eu vou passar com a escassez deste mundo. Quanto mais tempo eu passar com aquele que faz milagre, eu vou passar menos tempo com aqueles incrédulos. Eu vou estar vivendo uma vida, e uma vida em abundância, porque eu estou em Cristo
Senhor.